Bom dia, irmãos. Nós vamos abrir em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4. Ultimamente a gente vem estudando bastante 1 Pedro. Eu preguei há pouco tempo em Betel, foi o nosso devocional lá no sítio, né? Depois o irmão Vitor também trouxe. E agora nós vamos estudar novamente 1 Pedro, dessa vez no capítulo 4, mas um pouquinho a gente chega no Kevin com Salmos 1, né? Estamos quase alcançando já. Mas vai ser os versículos 12 e 13 do capítulo 4 de 1 Pedro, irmãos. Diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijes e alegreis. Bom, irmãos, nós sabemos que 1 Pedro, a carta que o apóstolo Pedro escreve aqui para um grupo de cristãos que estavam dispersos em algumas regiões ali. E esse povo, eles estavam passando por algumas aflições, estavam começando a ser perseguidos. E o intuito da carta é encorajar, incentivar aqueles irmãos na fé. É mostrar para aqueles irmãos, né, que eles, a eleição deles, né, mostrar que Deus os elegeu e que aquilo ali devia servir de foco para eles, que eles poderiam ficar tranquilos, poderiam confiar, né? Então é uma exortação para que aqueles irmãos vivam, né, eles passem por aqueles problemas na fé, confiando na eleição de Deus. Lembrando então aos irmãos a ter o ânimo de viver esta vida aqui, porque eles são eleitos. E capítulo 1, capítulo 2, ele fala também sobre a liberdade e a submissão. Capítulo 3, ele fala de alguns deveres do esposo e da esposa. No capítulo 4, primeira parte, ele fala sobre se abster do pecado. E ele fala disso até então no versículo 11. No versículo 12, ele entra no nosso texto. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Ele começa então aqui agora a falar das aflições que aqueles irmãos estavam passando ou iam passar, e que aqueles irmãos não deveriam estranhar isso, né? Estive vendo essa semana alguns dados, né? E de 2014 para cá, 2015 para cá, aumentou consideravelmente o número de suicídios, né? De 2014 para cá também, o número de pessoas que usam antidepressivos, né, para tratar a tristeza, também cresceu bastante. Nessa pandemia, então, deu um salto gigantesco. E cada vez mais nós vemos as pessoas, né, buscando ajuda em medicamento, muitas pessoas perdendo a luta para o sofrimento, para a aflição. E isso nos mostra, irmãos, que cada vez menos o ser humano sabe sofrer. Eu não estou falando aqui de pessoas, né, que não são salvas, mas no meio cristão também tem muitos cristãos, eu pelo menos conheço alguns cristãos que têm que tomar medicamento para controlar esses distúrbios mentais causados pelo sofrimento, né? Então, cada vez mais a gente vê que o ser humano ele não sabe sofrer, ele não consegue aguentar a aflição, aguentar o sofrimento. A gente pode ver também no mundo afora que o ensinamento
né, das pessoas, o incentivo, né, das pessoas do mundo, esse chamado coach, né, esse pessoal da autoajuda, é basicamente uma utopia, né? Porque para eles um ser humano bom, né, saudável, é alguém que não sofre, que está feliz o tempo inteiro e que não deve aceitar sofrer, né? Não deve aceitar passar por aflições, mas alguém que tem que viver a vida sempre feliz, alegre, né? E isso não vai mudar. É uma utopia que essas pessoas pregam, porque nós sabemos que neste mundo é impossível chegar nesse estado. Eu estava vendo um podcast falando sobre saúde mental um tempo atrás, e eles comentaram nesse podcast sobre a definição que a OMS dá para a saúde mental. E quando nós lemos a definição, ela é grande, né? Ela é bem ampla, mas quando nós lemos, nós percebemos como eles têm uma visão, digamos que impossível de se alcançar, né? É impossível chegar naquele estado ali. Ninguém tem uma saúde mental, então, né? Uma boa saúde mental, se nós compararmos com a definição que está na OMS lá. Cada vez mais, irmãos, quanto mais o tempo vai passando, menos as pessoas sabem sofrer, menos elas sabem o porquê elas sofrem, né? Então, quando o sofrimento bate na porta delas, eles desesperam, o mundo desespera. Mas essa é a diferença do cristão, irmãos, porque o cristão, ele não se desespera, né? Em 2 Coríntios, nós vamos abrir lá, 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8, esta carta aqui é uma carta bem própria para este assunto aqui. O apóstolo Paulo diz no começo dela que escreveu essa carta em lágrimas. E no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então nós vemos que para o mundo, sim, é questão de desespero, a aflição, o sofrimento. Para o crente, não. O crente, ele não precisa desesperar, ele não tem por que se desesperar. No versículo 17, ele fala o porquê disso. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então nós vemos aqui por que o cristão, ele não precisa desesperar quando a aflição, o sofrimento, a tribulação, a tentação, seja lá como você queira chamar, bate, né, na porta. Nós voltando para o nosso texto, 1 Pedro capítulo 4, o apóstolo Pedro aqui, ele está querendo dizer exatamente isso para os irmãos, né? Amados, não estranhais a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Ele fala para aqueles irmãos não estranhar aquilo que eles estavam passando, né? Como se algo estranho estivesse acontecendo. O mundo, ele desespera quando a aflição chega, porque o mundo, ele não tem conhecimento da palavra de Deus, irmãos. Eles estão cegos. Então, quando algo ruim acontece na vida deles, ou eles passam por momentos difíceis, eles não sabem o motivo daquilo, eles não conseguem entender o motivo daquilo. Eles não conseguem entender o motivo daquilo e eles, então, desesperam. Pô, onde eu vou buscar ajuda? Por que isso está acontecendo comigo? Certa vez, né, eu tive a oportunidade, junto com outro irmão, de conversar com alguém que estava passando por problemas de fé. E me lembro muito bem que essa pessoa, ela estava começando a questionar a Deus, né? Ela tinha um conhecimento, né,
pelo menos intelectual, da palavra de Deus. E ela começou a questionar, porque ele passava aflição atrás de aflição, aquilo não se resolvia. E ele se questionava por que ele estava passando aquilo. E lembro que na nossa conversa eu citei Jó, falei de Jó para ele, né? Falei, veja Jó, né? O sofrimento ele tem sentido, né? Ele não é em vão, né? Você está passando por isso, mas por trás disso tem um propósito. Nós temos um Deus cuidando dessas coisas. E aí eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, tá, mas sobre Jó mesmo eu tenho minhas dúvidas do caráter de Deus em fazer aquilo com o homem. Então era alguém que nós vemos que não conhecia a palavra de Deus, estava cego para a palavra de Deus. Então eles não sabem, não entendem o porquê que a aflição acontece, porquê o sofrimento acontece. Diferente de nós, né, irmãos? Nós sabemos, nós conhecemos a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nossos corações e faz com que nós tenhamos a capacidade de enxergar a palavra de Deus e entendê-la como nós devemos entender. Então, quando a aflição bate na nossa porta, nós não desesperamos porque nós conhecemos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não precisamos ler tanto dela para ver que a aflição ela é certa. Para ver que o sofrimento ele é certo, ele vai vir, ele vai acontecer. E o cristão ele tem um entendimento disso, porque o Espírito de Deus habita nele. O cristão ele não desespera, porque a palavra de Deus o alerta sobre a aflição e fala para ele como ele deve andar em relação a ela. Então aqueles irmãos aqui em 1 Pedro, eles não deviam estranhar as aflições que estavam vindo. Eles estavam já começando a ser perseguidos, iam começar a ser perseguidos por ser cristãos, e eles não deviam estranhar aquilo. Talvez alguém poderia se questionar, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu sirvo a Deus, e ainda assim tudo acontece de errado comigo, ainda assim eu sofro muito. Muitas vezes a gente pode tentar se comparar com outras pessoas, com o ímpio, e a Bíblia fala que isso é abominável para Deus, nós não devemos nos comparar com o ímpio. Porque o ímpio ele tem uma vida boa lá e eu que sirvo a Deus, faço a vontade de Deus, estou sofrendo. Esse foi o pecado de Jó. Nós vemos o livro de Jó ali, Jó ele indo bem, mas Jó ele dá uma pisada de bola ali, quando ele questiona Deus. Ele questiona Deus, ele duvida de Deus de certa forma. Ele perde ali a confiança em Deus. E é isso que o pecado pode fazer em nós, irmãos. O pecado ele faz nós nos cegarmos, mesmo nós que conhecemos a palavra de Deus. O pecado faz com que nós muitas vezes não enxergamos o propósito de Deus por trás de todas as coisas que nós passamos. Inclusive, no caso aqui da mensagem, o sofrimento, as aflições. Nós sabemos, por meio da palavra de Deus, que as aflições elas têm pelo menos duas causas, que seria o pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, então nós podemos ter certeza que a consequência do pecado é sofrimento, é angústia, é tristeza, e nós como seres pecadores, nós vamos então sofrer, porque nós estamos pecando ao tempo inteiro. O pecado ele está embutido em nós. Ele faz parte da nossa natureza carnal. E sempre que nós pecarmos, a tristeza vai vir, a aflição vai vir. Mas nós sabemos também que nem sempre é só o pecado que causa tristeza, aflição. Talvez ele seja o meio usado ali por Deus, mas nós sabemos que muitas coisas que nós passamos, muitas vezes não é porque eu pequei em determinada área, mas é porque Deus permitiu que aquilo acontecesse. Jó era um homem reto, a Bíblia fala que Jó era um homem reto, íntegro, diante de Deus. Mas ainda assim a aflição veio
na vida dele? Foi por consequência do pecado dele, de algum pecado que ele tenha cometido? A Bíblia não nos deixa, não nos mostra isso. Mas nós vimos que ele passou por coisas que o pior dos pecadores talvez não tenha passado. Mas porque ali, naquela aflição, estava o propósito de Deus. Deus queria mostrar algo para Jó. Então, o cristão, aquele que tem o Espírito de Deus, sabe e tem certeza que a aflição ela é certa na vida do crente, de todo ser humano, né? Mas especialmente do crente. O versículo 12, ele fala para não estranhar a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, né? Em outras traduções está experimentar. E ele explica um pouquinho isso nesta carta, no capítulo 1. No capítulo 1, ele fala sobre as aflições também. 6. Ele falando, né, sobre a herança incorruptível, né, que está guardada para nós. E ele fala que nós, então no versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Percebam esse termo que ele usa aqui, sendo necessário. Necessidade. A aflição, ela tem um propósito na vida do crente. A aflição, ela está aqui para nos provar, para nos testar. Ele continua explicando, ele dá o exemplo do ouro. Versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então sim, a aflição ela é certa, e ela não é sem motivo, mas Deus permite que nós soframos, muitas vezes é Ele que está por trás do nosso sofrimento, para que nós possamos ser provados. É que nem o ouro. O ouro, quando ele é colocado no fogo, é para tirar todas as impurezas dele. Para que aquele ouro, o termo usado é que aquele ouro seja genuíno. O máximo possível de limpo, de puro. Tirar o máximo possível das impurezas. E nós, nas aflições, é exatamente isso que Deus faz com a gente. Ele permite que nós passemos por aflições a fim de que nós sejamos limpos, que as impurezas vão saindo, para provar a nossa fé, para que ao final que as impurezas saiam, fique evidente em nós uma fé verdadeira vindo de Deus. Foi isso que ele fez com Jó. Com Jó, ele moldou Jó, ele lapidou Jó, ele provou Jó. E nós vimos ali um homem fiel a Deus. Nós vimos ali a fé de Jó sendo manifestada, sendo clara, por causa das aflições. Então, nós sabemos que as aflições, elas são necessárias, como diz lá no capítulo 1. É necessário para o cristão essas aflições. E nós vamos ver aqui algumas coisas que muitas vezes nós não conseguimos ver claramente quando nós estamos passando pelas aflições, mas que se nós fazemos uma análise correta e coerente, nós vamos ver como elas são importantes. Primeiro aqui que eu coloquei, as aflições, elas nos ensinam a dependência de Deus. Quando nós passamos pelo sofrimento, pelas tribulações, nós percebemos o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos necessitados de ajuda. Nós tivemos agora uma pandemia, nós estamos no meio de uma pandemia, e nós vimos o quanto o homem não é nada e sozinho ele não consegue fazer nada, ele não tem controle de nada. O mundo desesperou, mas nós cristãos buscamos a Deus, porque nós entendemos que nós somos dependentes de Deus em todas as coisas. A aflição nos mostra isso. A aflição
nos traz também algo importante para a vida do crente, a comunhão. Nós tivemos, essas semanas agora, alguns irmãos doentes. E foi bonito ver no grupo da igreja, né, como os irmãos se preocuparam, muitos dizendo que estavam orando, e como nós crescemos em comunhão naquele momento, né? Quando o irmão Francisco mandou a notícia de que estava bem, eu me alegrei bastante, acredito que os irmãos também. Olha o que a aflição pode nos trazer de bom, a comunhão dos irmãos. Terceiro, a aflição também nos torna bons conselheiros, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas a gente vai ficando mais velho e vai, né, passando por algumas coisas, e as pessoas que são mais novas, né, elas passam por coisas que você já passou. E elas tendo dificuldade, né, de passar por aquelas coisas, e quando vem conversar com a gente tem a possibilidade de acalmar elas, de aconselhar elas, porque nós passamos por aquilo ali. Nós sofremos e hoje nós entendemos o porquê nós passamos por aquilo que nós passamos. E podemos então, desta forma, ser bons conselheiros para o nosso irmão, para aqueles que estão precisando. Quarto, ela é disciplinadora, nos coloca no caminho certo. As aflições também nos mostram, irmãos, o quanto nós andamos de maneira errada. A aflição faz com que nós descobramos qual é o caminho certo. A aflição, ela faz com que nós enxerguemos qual é a vontade de Deus. Eu estou falando aqui para o cristão, porque o mundo, como eu falei, ele desespera. O crente com o Espírito de Deus, ele vai entender que a aflição, né, está direcionando ele para o caminho certo. Ela nos disciplina. Tempos atrás, esses últimos meses, eu venho tentando trabalhar em algumas coisas que eu tive problema com disciplina na minha vida, né? Seja sono, alimentação, coisas do tipo. E sabe por que eu resolvi tentar mudar assim? É por causa da aflição que aquilo estava me trazendo. A aflição que me chamou a atenção para que eu preciso mudar. Eu preciso, né, fazer diferente do que eu estou fazendo. A aflição, ela serve como disciplinadora, irmãos. Ela nos coloca no lugar certo. Ela também serve como castigo, né? Muitas vezes, como eu falei para os irmãos, muitas vezes não era para nós passarmos por determinada coisa. Mas nós passamos porque simplesmente nós pecamos. Tem muitas vezes que nós temos a possibilidade de aprender algo sem sofrer. Mas nós temos que sofrer, porque nós pecamos. E serve como castigo de Deus. Então a aflição, ela nos serve também como castigo, e isso mostra então aí a paternidade de Deus, nos mostra a autoridade de Deus sobre nós, aquele Deus que nos castiga quando nós erramos. Sexto, nos mostra a seriedade e malignidade do pecado. Tempos atrás eu passei por alguns problemas, não eu exatamente, mas pessoas próximas de mim passaram por alguns problemas, não são cristãos, mas foi uma boa oportunidade de eu pregar o Evangelho para eles, porque eles estavam passando por uma aflição terrível por consequência do pecado. E é nesses momentos que nós podemos olhar para as pessoas e falar: é por isso que o pecado te condena ao inferno. Olha a tragédia que o pecado traz para nossas vidas. Então a aflição, ela nos mostra o quanto o pecado é ruim, o quanto o pecado é mau e o quanto o pecado ofende a Deus. Ofende muito mais do que nós imaginamos, né?
Porque o pecado aqui traz aflições para nossas vidas, coisas horríveis, mas nós somos pecadores. E para nós isso não fere tanto, infelizmente. Né? Apesar da aflição que nós passamos aqui por causa do pecado, não é nada comparado à ofensa que isso é para Deus, que é santo, santo, santo. Então, quando nós passamos pelas aflições causadas pelo pecado, nós vemos o porquê nós merecemos um inferno. E aí nós entramos em outras questões maravilhosas, como a misericórdia de Deus nas nossas vidas, como o irmão Vitor pregou hoje. Nós merecendo o inferno, mas Deus, mesmo assim, não nos dando o inferno, mas agindo com misericórdia. 8. Nos torna mais desejosos pelo reino vindouro. Eu fico pensando, irmãos, se nós não passássemos por aflições aqui, se nossa vida fosse que nem a OMS quer que seja, né? Será que nós almejaríamos ou aproveitaríamos o reino de Deus? Como nós vamos aproveitar? Porque as aflições que nós passamos aqui nos traz uma expectativa cada vez maior, nos deixa cada vez mais desejosos do reino vindouro. As coisas que nós passamos aqui, os momentos ruins que nós passamos aqui, nos faz querer cada vez mais nos aproximar de Deus e aguardar a volta de Cristo. A aflição serve, então, irmãos, para nos fazer olhar para o futuro glorioso que Deus tem para nós. A aflição nos torna humildes. Ficamos humildes quando nós sofremos, né? Porque nós nos compadecemos de outras pessoas com mais facilidade. É só você pegar, por exemplo, comparar alguém que tem dificuldades gigantescas na vida, certo? Talvez aí um morador de rua, ou pessoas que passam em estado de pobreza, e muitos ricos, pessoas que têm muito dinheiro. E é evidente, né, pelo menos em maior parte, né, numa proporção maior, que aquele que está passando por dificuldades extremas tem mais disposição de dividir do que aquele que tem muita coisa. E sabe por quê isso acontece? Porque ele sabe a aflição. O que é a aflição? Alguém que sofre, passa fome, passa por necessidades, sabe como aquilo é ruim e não deseja para ninguém. Então a aflição ela nos torna mais humildes, irmãos. E por último, eu separei aqui, que a aflição nos torna semelhantes a Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo sofreu. A palavra de Deus mostra claramente, né, ela profetiza isso séculos antes, e depois nós vemos o sofrimento de Cristo na cruz. Tem um texto que fala que Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, né? Aí a gente tem que saber interpretar esse texto, não que ele tenha aprendido no sentido de Deus ele era imperfeito, né? Mas é no sentido de desenvolvimento como homem, né? Porque ele veio aqui, ele era 100% Deus, mas era 100% homem. E com o desenvolvimento dele aqui neste mundo como homem, a Bíblia fala que ele aprendeu pelas coisas que ele sofreu. Então, a aflição ela nos torna semelhante a Cristo. A palavra de Deus diz, né? Jesus Cristo fala: se eles perseguem a mim, quanto mais vocês, eles também vão perseguir. Então, era algo que aqueles irmãos aqui em 1 Pedro capítulo 4 precisavam ter em mente. Eles não poderiam estranhar a aflição, mas eles tinham que ter consciência de que ela ia ser certa na vida deles e desfrutar de todos esses benefícios que a aflição pode trazer nas nossas vidas, né? Porque tudo isso, irmãos, tem um propósito.
tudo isso está debaixo da vontade de Deus. Nada acontece sem que Deus permita que aconteça. Tudo isso está culminando para o bem daqueles que servem a Deus. Todas as coisas, acontecem para o bem daqueles que servem a Deus. Está tudo nas mãos de Deus. Faz sentido. Eu estava estudando filosofia um tempo atrás e tem um filósofo, ele não é cristão, mas ele dá um exemplo que se encaixa bem aqui. Ele não era cristão, o nome dele era Heráclito, ele era um filósofo pré-socrático, então é bem antes de Cristo vir, né? E ele, nem sei se ele acreditava em Deus, né? Não pesquisei isso, mas eu lembro que ele acreditava num aspecto parecido com nós cristãos, né? Ele acreditava que todas as coisas que aconteciam tinham que acontecer para fazer sentido, né? Aí ele falava que tanto as coisas boas como as coisas ruins, porque geralmente as pessoas acreditam que não, o que deve acontecer são coisas boas, as coisas ruins, né, não deviam estar acontecendo. Mas ele acreditava que não, se aconteceu é porque tinha que acontecer, tem um propósito por detrás disso. Acredito eu que ele não acreditava em Deus, né? Então ele não sabia quem estava por trás do propósito, mas ele acreditava que tinha um propósito. E para explicar isso, ele dá um exemplo muito bom que nós podemos usar aqui. Ele dá o exemplo da lira e do arco, né? Ele fala que o arco de arco e flecha, ele parado ali, ele é totalmente inútil, né? O arco ele só tem valor, ele só passa a ser útil quando puxamos ele para ele ser usado, quando nós tensionamos ele. Então o arco ele só era útil sobre tensão. E ele dá o mesmo exemplo sobre a lira. A lira é um instrumento de corda. Nós podemos usar o violão, que serve também. O violão, né, parado ali, ele é inútil. O violão ele só passa a ser útil quando as cordas deles estão bem tensionadas na medida certa para ele ser harmônico. E com isso, ele quer dizer que muitas vezes, para que nós possamos para que as coisas aconteçam segundo o propósito de Deus, ele não fala no propósito de Deus, ele não sabe quem está por trás do propósito, mas nós cristãos podemos dizer que, usando esse exemplo, que para que as coisas aconteçam segundo o propósito de Deus, para que as coisas sejam harmônicas e conforme o que Deus quer, muitas vezes é necessário que nós passemos por tensão, por sofrimento. Muitas vezes nós só vamos ser úteis em tensão, sofrendo. Muitas vezes nós só vamos desenvolver e cumprir o nosso chamado sofrendo, passando por aflições. É um bom exemplo para nós levarmos para a nossa vida, né? Infelizmente, ele não sabia quem estava por trás do propósito, como eu falei. Mas nós sabemos. E é por isso que então nós entramos no versículo 13, que ele fala: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Nós sabemos quem está por trás do propósito. Por causa disso devemos nos alegrar. Nos alegrar por sofrermos. Nos alegrar com o sofrimento em si? Não. Mas com aquilo que ele nos proporciona, tudo aquilo que nós vimos hoje, né? E o versículo 13 diz, versículo 13 do capítulo 4: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, tenhamos em mente, irmãos, que a aflição, o sofrimento, muitas vezes não, é permissão de Deus nas nossas vidas, tem um propósito por trás dessas coisas, faz parte da nossa santificação. E a palavra de Deus diz que a santificação ela é importante, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nós nos alegremos pelas tribulações que nós passamos, principalmente as tribulações que nós passamos
por causa de Cristo. Né? No versículo 15 e 16, né? Diz assim, versículo 15, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Que possamos nos alegrar, irmãos, principalmente nas aflições que vêm por causa do Senhor, por sermos cristãos. Aquelas aflições que são contra os nossos desejos, né? Porque a autonegação, a renúncia, ou até a perseguição que nós sofremos nos lugares. Nos alegremos, faz parte da nossa santificação, para que nós possamos então, né, como a palavra de Deus diz lá em Filipenses, aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até aquele dia. E naquele dia que nós seremos glorificados, se nós tivermos passado pelo processo de santificação, se nós tivermos, né, então, sido santificados, naquele dia nós seremos glorificados. E se nós nos alegramos hoje nas aflições por meio de Cristo, nós vamos alegrar naquele dia, porque nós seremos glorificados e viveremos eternamente com o Senhor. Então, irmãos, independente do problema que você esteja passando ou que você vai passar, que você possa confiar em Deus. Você possa confiar em Deus e não desesperar como o mundo desespera, mas com o conhecimento que você, por meio do Espírito, tem na palavra de Deus, possa achar as qualidades da aflição que Deus permite em nossas vidas. Amém?